Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece, parte 1, capítulo 1, Mar do Leste. Era um navio de cruzeiro de luxo que transportava membros da alta sociedade e comerciantes ricos. No momento fervilhava de atividade, um grande baile estava em pleno andamento, com os passageiros da elite confraternizando e bebendo em seu interior. Em meio à multidão, uma figura com um impressionante cabelo laranja contemplava o mar além da amurada do navio. Os piratas de Alvida, eles devem aparecer em breve, certo? Nami encarava o oceano, ainda se recuperando de um redemoinho recente, com um olhar pensativo. Ela tinha recebido informações de que os piratas de Alvida planejavam atacar esse navio, então trocou de roupa, vestindo um vestido formal, e embarcou clandestinamente mais cedo. Assim que os piratas de Alvida apareceram e iniciaram o ataque, ela pôde usar o caos como cobertura para roubar o tesouro deles. Ela era uma ladra especializada em roubar de piratas. Minha bela dama, posso ter esta dança? Um risinho abafado soou atrás dela. Nami se virou ao ouvir a voz e viu um jovem bonito sorrindo para ela. Claro, Nami sorriu levemente, colocando sua mão delicada na do jovem. Aquele redemoinho mais cedo foi impressionante, não foi? Robin conduziu Nami até a pista de dança, sorrindo enquanto olhava para a mulher que dançava com ele, a heroína original da história. Foi mesmo. Me deu um baita susto. Nami respondeu com um sorriso. Robin apenas sorriu de volta sem dizer mais nada, absorto em seus pensamentos. Ler características. Instantaneamente, uma tela translúcida apareceu diante dos olhos de Robin. Características da Nami: pirata ladra, azul navegação, roxo escuro, senso climático, ouro claro. Ladrão pirata. Azul, um ladrão de bom coração especializado em roubar de piratas maldosos, possuindo habilidades excepcionais de furtividade e arrombamento de fechaduras. Navegação, roxo profundo, habilidades de navegação excepcionais, permitindo uma travessia relativamente tranquila pelos 4 mares e pela primeira metade da Grand Line. Senso climático, ouro claro, um talento inato e poderoso que lhe permite perceber com precisão as mudanças climáticas usando o próprio corpo, como esperado da futura navegadora dos chapéus de palha. Logo no início da história, ela já possui uma característica roxo escuro e uma característica ouro claro. Robin sentiu uma pontada de admiração. Robin era um transmigrador da Terra. Um mês atrás, ele havia cruzado de seu mundo para o mundo de One Piece. Enquanto Robin lamentava sua chegada a este mundo repleto de indivíduos monstruosamente fortes, ele despertou seu sistema único, o sistema de características mais forte. Como o nome sugere, Robin podia perceber as habilidades dos outros como características distintas e, mais importante, ele podia saquear e equipar essas características para si mesmo. Os atributos foram divididos em 4 níveis: branco, azul, roxo e ouro. Simples assim, quase como os níveis de um jogo gacha na Terra. Os atributos branco e azul não tinham subdivisões adicionais, parecendo comuns, como tirar itens aleatórios em um jogo gacha. As características roxas e douradas, no entanto, foram divididas em 3 subníveis: claro, profundo e supremo. Só por ser uma ladra pirata no Mar do Leste, o mais fraco dos mares, a habilidade de navegação de Nami já era roxo profundo, e seu sentido climático inato era ouro claro. Assim que ela se juntasse à tripulação do Chapéu de Palha e entrasse na Grand Line, ambas as características provavelmente subiriam de nível rapidamente. Sim, as características não eram fixas, elas podiam ser aprimorados. Enquanto outros tinham que depender de talento e esforço, Robin podia saquear e aprimorar esses recursos diretamente através de seu sistema. Característica: Robin, força da besta azul. Força da besta azul, a força bruta de uma fera selvagem. Apenas uma única característica azul. Comparada com a impressionante seleção de características da Nami, parecia bem patética. Mas Robin só estava neste mundo havia um mês. Além disso, ele havia adquirido essa característica por pura sorte quando chegou, por acaso havia uma fera morta por perto. Essa força da besta azul era a característica que ele havia saqueado daquele animal morto. Não subestime isso só porque era uma característica azul. A maioria dos piratas comuns tinha apenas algumas características brancas, se é que tinham alguma característica valiosa. Eles não eram páreo para Robin. Foi graças a essa característica azul que Robin conseguiu se manter relativamente seguro nesses mares infestados de piratas. Há pouco tempo ele encontrou este navio, o mesmo onde a história começa, e embarcou nele. Característica: navio dos primórdios, o navio onde a história de One Piece começa. Características como essa nem sequer eram classificadas como brancas, eram puramente descritivas. Com essa característica confirmando a localização, Robin não estava preocupado em estar no navio errado. Quanto ao motivo de ele ter procurado especificamente esse navio, para adquirir mais atributos de nível superior, naturalmente. Este navio estava prestes a transbordar de tesouros em potencial. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Robin. Svi, bum, bum, bum. No instante seguinte, inúmeras balas de canhão choveram do mar. As violentas explosões resultantes mergulharam instantaneamente o navio no caos. Ao longe, um navio pirata ostentando uma bandeira de caveira com um coração e uma caveira se aproximava rapidamente. Socorro! Piratas! Não entre em pânico! Por favor, mantenha calma. Os gritos de terror dos passageiros e os berros desesperados do capitão para manter a ordem ecoavam pelo convés, mas sob a ameaça iminente de piratas e tiros de canhão, qualquer vestígio de controle desapareceu. Momento perfeito. Nami observou o navio que ostentava a bandeira de caveira de Alvida se aproximar, com um lampejo de excitação nos olhos. Mas muito rapidamente Nami percebeu que algo estava errado. Aquele rapaz com quem ela acabará de dançar, por que ele não demonstrou o menor pânico? Em vez disso, assim como ela, ele observava o navio pirata que se aproximava, e seus olhos brilhavam intensamente. Não acredito. Será que me deparei com outro ladrão? Nami imediatamente ficou cautelosa.
Parece que a senhorita tem seus próprios assuntos para tratar. Vamos seguir caminhos separados, então? Robin soltou a mão delicada de Nami e sorriu. Então, sem esperar por uma resposta, ele se virou e saiu do salão de baile. Não parece ser mais um ladrão, estranho. Nami pensou consigo mesma, observando a figura de Robin se afastar. Mas era óbvio que aquele jovem, assim como ela, havia embarcado naquele navio com um propósito específico em mente. No entanto, Nami não teve tempo para refletir mais sobre isso. A janela de oportunidade era breve e não podia esperar. Nami rapidamente arrancou seu elegante vestido, revelando seu traje prático de ladra por baixo. Ela observou atentamente os membros dos piratas Alvida que já começavam a embarcar no navio, aguardando até que todos os piratas do navio inimigo tivessem avançado para o convés. Nami pegou um gancho e, com habilidade comprovada, balançou-se sobre o vão em direção ao navio agora relativamente vazio dos piratas de Alvida. O barril do Luffy, achei. Robin jogou de lado com desdém o corpo sem vida de um pirata e olhou para o interior do navio capturado. Após invadirem o navio, os piratas de Alvida reuniram os passageiros ricos, o capitão e a tripulação, colocando-os sob vigilância. Em seguida, começaram a saquear a embarcação em busca de qualquer objeto de valor. Este pirata em particular teve o azar de cruzar o caminho de Robin. Possuindo força bestial, Robin lidou com ele facilmente. Característica barril: o barril que contém Monk D. Luffy. Um indicador de característica brilhou, emanando de uma sala de armazenamento isolada nas proximidades. A descrição era simples e direta. Robin começou a caminhar em direção àquele quarto. Capítulo 2. Dentro do navio sequestrado, em um depósito isolado, um garoto baixinho, de cabelo rosa e óculos grossos com uma expressão de puro terror, empurrava um grande barril de madeira. Ele foi parado por 3 piratas grunhidos, um magro, um gordo e um de pele escura. Ora, vejam só o que o covarde trouxe. Algo útil pela primeira vez, hein, Cobb? Estávamos ficando com sedes, zombou o pirata magricela, com um sorriso malicioso no rosto. E isso pertence ao espólio da tripulação. Se a senhorita Alvida descobrir, ela nos matará. Gaguejou Cobb, olhando com medo para os 3 piratas. Ela não vai descobrir se você não contar. Certo, Cobb? O pirata de pele escura sorriu, com uma expressão ameaçadora. Sim, senhor. O senhor tem toda a razão. Diante da ameaça, Cobb imediatamente assumiu uma expressão bajuladora e subserviente. Muito bem, deixa eu abrir isso. O pirata gordo ergueu o punho, pronto para quebrar o barril violentamente. Rachadura. No instante seguinte, um par de punhos saiu disparado de dentro do barril, atingindo em cheio o queixo do pirata gordo e nocauteando-o instantaneamente. Ah, dormi muito bem. O menino usando o chapéu de palha saiu de dentro do barril, com um largo sorriso no rosto e gritando. Quem diabos? Os piratas restantes, magros e de pele escura, gritaram em choque e raiva. Por que ele está dormindo no chão? Ele vai pegar um resfriado? Perguntou o menino de chapéu de palha em voz alta, olhando com curiosidade para o pirata gordo inconsciente. A culpa é sua, seu idiota. Os 2 piratas gritaram, com os rostos contorcidos de raiva. Seu pirralho, você sabia que éramos piratas, não sabia? Tá procurando encrenca? O pirata magricela desembainhou a espada, apontando-a para o garoto. Tem carne? Estou morrendo de fome, disse o menino de chapéu de palha, ignorando-o completamente e se virando para o atônito Cobb. Escutem quando alguém estiver falando com vocês. Rugiu o pirata magricela. Ótimo. Que assim seja. Morra, pirralho, gritou o pirata magricela, erguendo a espada para golpear o garoto. O garoto de chapéu de palha se virou prestes a reagir, quando de repente, bum! Uma força imensa e aterradora atingiu o pirata magro. Ele foi arremessado para trás instantaneamente, o estalo nauseante de ossos quebrando ecoando pela sala, enquanto se chocava contra a antepara e permanecia em silêncio. Vê você. O último pirata restante, o de pele escura, olhou com absoluto terror para o belo jovem que aparecerá de repente. Cobb observou a cena se desenrolar, paralisado de medo. Um único golpe com os punhos nus silenciou aquele grunhido de pirata. O som de seus ossos quebrando foi horrivelmente claro e agudo. Aquele tipo de poder era ainda mais aterrador do que a senhorita Alvida com sua massa de ferro. Quem é você? Você é bem forte. Por que me ajudou? Perguntou o garoto de chapéu de palha com um largo sorriso. Meu nome é Robin. Sou um passageiro deste navio. Esses piratas o sequestraram. Então estou dando um jeito neles, respondeu Robin com um sorriso, olhando para o lendário Monk D. Luffy. Sim, ele é real. Então seu olhar se voltou para Cobb, que estava encolhido no canto como um palhaço apavorado. Finalmente o encontrei. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Robin. Robin, eu sou Monk D. Luffy. Prazer em conhecê-lo. Luffy sorriu. O prazer é meu, respondeu Robin, retribuindo o sorriso. Assim que Robin e Luffy estavam se apresentando, o último pirata soltou um grito de terror, agarrou seus 2 companheiros inconscientes e fugiu o mais rápido que suas pernas permitiram. Oh, não! Se ele for buscar os amigos dele, eles vão voltar e matar vocês 2. Cobb gritou em pânico ao ver o pirata escapar. Estou com fome, disse Luffy, ignorando completamente Cobb e esfregando a barriga. Na verdade, eu trouxe comida da festa lá em cima. Você gosta de carne? Ofereceu Robin com um sorriso, tirando alguns pratos já preparados. Carne. Os olhos de Luffy brilharam como estrelas ao ver a comida que Robin havia preparado. Ele imediatamente começou a devorar tudo, comendo com voracidade. Robin, você é um cara muito legal. Luffy murmurou entre uma garfada e outra, sorrindo. Robin apenas deu uma risadinha. Ler características. Uma luz dourada, ofuscante e brilhante surgiu do nada. Características do Luffy. Físico sobre-humano, roxo profundo, aqui do conquistador, não desperto, ouro claro, conexões poderosas, especial Deus Sol. Ouro Supremo. Gomu Gomu no Mi, disfarce roxo profundo, fruta humano humano, zoomítica modelo. Nika, não desperto, ouro supremo.
Físico sobre-humano. Roxo profundo possui capacidades físicas que superam em muito as de humanos comuns. Pode absorver rapidamente grandes quantidades de nutrientes para se fortalecer. Sua incrível resistência fornece energia suficiente para as habilidades da Akuma no Mi. Características do tipo físico podem subir de nível conforme o corpo do usuário se fortalece. Aqui do Conquistador, não desperto, ouro claro, à disposição de um rei, possuída por apenas um em vários milhões. Não pode ser adquirida através de treinamento. O domínio inicial permite ao usuário subjugar indivíduos de vontade mais fraca, levando-os à inconsciência com pura força de vontade. O domínio adicional permite a infusão básica de Aqui do Conquistador, ouro profundo. O domínio completo da infusão, combinado com presença pessoal suficiente, permite reinar como um Yonkou nos mares, ouro supremo. Conexões poderosas, especial, possui uma das redes de relacionamentos mais fortes do mundo. Se enfrentar uma crise fatal, tem a chance de transformar o desastre em fortuna. Se levado a uma situação verdadeiramente desesperadora, pode desencadear aleatoriamente um dos seguintes efeitos. Perseguição de Porgas de Ace, o Punho de Fogo. Com todo o seu poder, intervenção do Punho do Amor de Monk the Garp, o herói dos fuzileiros navais, chegada do líder revolucionário Monk the Dragon. Reunião de toda a tripulação dos Piratas do Ruivo, liderada pelo Yonkou Shanks, o Ruivo. Características especiais não podem ser aprimoradas. Deus Sol, Ouro Supremo, o Deus Sol da Era Atual, um guerreiro que traz esperança ao povo. Enquanto a esperança do povo permanecer, ele poderá ressurgir mais forte do que antes, lutando incessantemente. Que configuração incrível! Uma configuração extremamente poderosa. Embora Robin esperasse algo impressionante, ver tudo organizado dessa forma ainda o deixou incrivelmente invejoso. E Luffy estava apenas começando a navegar. Comparado a outros piratas, ele operava em um nível completamente diferente, era quase injusto. Deus Sol, Ouro Supremo. Robin ponderou sobre essa característica. No momento, era a única característica Ouro Supremo ativa de Luffy. Outras características potenciais de Ouro Supremo, como a fruta humano-humano, o próprio modelo, Nika ou a infusão de Aqui do Conquistador totalmente dominada, ainda estavam adormecidas. Então, a habilidade do Deus Sol, Ouro Supremo. Enquanto houver esperança, ele poderá ressurgir mais forte do que antes, lutando incessantemente. Então é por isso que ele continuava se levantando várias vezes durante a luta contra Kaido na história original. Robin entendeu agora. Que característica absurdamente desequilibrada. Mas quando ele viu a característica Conexões Ponderosas, especial, até mesmo Robin, que conhecia o enredo original de cabo a rabo, quase não conseguiu manter a seriedade. Essa foi a primeira vez que Robin se deparou com uma característica especial. Sim, definitivamente as aventuras de uma criança super privilegiada, com direito a um buff que permite invocar toda a tripulação dos Piratas do Ruivo. Esqueça a ideia de derrotar Luffy de verdade, mesmo que você conseguisse encurralá-lo, se essa habilidade fosse ativada e Garp, Dragon e Shanks aparecessem juntos, até mesmo Barba Branca em seu auge provavelmente seria derrotado. No entanto, o alvo de Robin não era Luffy. Era você. Você também faz parte da equipe da Alvida, não é? Robin voltou seu olhar para Kobe, o garoto que mais tarde ficaria infamemente conhecido como o herói, e afirmou calmamente. Capítulo 3. Você também faz parte da equipe da Alvida, não é? Robin olhou para Kobe, o palhaço detestado por inúmeras pessoas, mais tarde conhecido como o herói. Ele refletiu consigo mesmo. Ler características. Características do Kobe. Navegação, branco, Aqui do Conquistador, não desperto, ouro claro, traição da facção, especial, fortuna da facção, ouro supremo. Embora já esperasse por isso, Robin praguejou em silêncio. Uma característica especial, outra maldita característica especial. Um especial, um ouro claro e um ouro supremo. E essa característica ouro supremo já estava ativa? Basicamente o mesmo tratamento que deram ao Luffy. Esse palhaço era o queridinho do autor original ou algo assim? O limite para uma característica de combate de ouro supremo era normalmente uma habilidade equivalente à força de um almirante, ou com potencial para atingir pelo menos o nível de almirante no futuro. É claro que atributos não relacionados a combate, como navegação roxo escuro, ou percepção climática, ouro claro da Nami, operavam em uma escala diferente. Isso significava que possuir uma característica de potencial de combate ouro supremo praticamente garantia se tornar uma potência de alto nível, pelo menos no nível de almirante no futuro. Mas e o Kobe? Ele? Será que ele merecia isso? E esse patético que se dizia pirata realmente possuía Aqui do Conquistador? A postura de um rei? Ao olhar para Kobe, com seus óculos grossos e comportamento totalmente covarde, Robin sentiu uma onda de repulsa. Ele analisou rapidamente as descrições das características. Navegação, branco, habilidades básicas de navegação, adequadas para velejar em águas relativamente calmas. Aqui do Conquistador, não desperto, ouro claro, à disposição de um rei, possuída por apenas um em vários milhões. Não pode ser adquirida através de treinamento. O domínio inicial permite ao usuário subjugar indivíduos de vontade mais fraca, levando-os à inconsciência com pura força de vontade. Traição à facção, especial, em um momento crítico, cometerá um ato de traição, causando perdas significativas à sua facção. Características especiais não podem ser aprimoradas. Fortuna da facção, ouro supremo, quando um ícone da facção do usuário cai, sua fortuna ou legado é transferido para o usuário, aumentando consideravelmente seu poder.
requer estar próximo ao alvo no momento da queda. Ao ler as descrições, Hoven decidiu retratar-se da pergunta que fizera anteriormente sobre Cobb ser o queridinho do autor. Essa porcaria era definitivamente a favorita do autor. Não é de admirar. Não é de admirar que esse palhaço, apesar de ser totalmente patético, tenha conseguido se tornar o tal herói da marinha da próxima geração. Não é de admirar que, quando Garp encontrou seu fim na ilha Shinozu, esse palhaço Cobb tenha inexplicavelmente aumentado tanto de poder. Tudo graças a essa característica de fortuna da facção, Ouro Supremo. Basicamente, esse palhaço absorveu todo o legado de herói da marinha do Garp para se promover. Quedas não significavam necessariamente morte, apenas o fim definitivo de sua era nos mares. Contanto que Cobb estivesse ao alcance quando acontecesse, ele poderia arrebatar sua fortuna. O aumento de poder de Luffy em Onigashima, mesmo com sua característica de Deus Sol, Ouro Supremo. Pelo menos aconteceu depois que Kaido o espancou impiedosamente com aquele porrete várias vezes. Mas e o Cobb? Graças à fortuna da facção, Ouro Supremo, ele só precisava estar por perto quando uma figura icônica do seu lado caísse, e pronto, um aumento de poder massivo. Combine isso com a característica especial traição à facção. Foi praticamente concebido para funcionar em conjunto. Hoven finalmente entendeu. Não era de admirar que aquele palhaço tivesse a audácia de pular fora e tentar impedir Akainu durante a Guerra dos Melhores. E não era de admirar que Akainu, apesar de sua personalidade implacável, tivesse perdido tempo ouvindo as lamúrias daquele palhaço, atrasando as coisas significativamente. Ele estava sendo influenciado pela característica traição à facção, especial a causa perdas significativas à facção a qual está afiliado em um momento crítico. Do ponto de vista dos fuzileiros navais, esse atraso permitiu a chegada dos piratas do Ruivo, possibilitou a fuga bem-sucedida de Luffy e a retirada dos remanescentes dos piratas do Barba Branca. Não foram perdas enormes? E mais tarde foi por causa desse mesmo palhaço, Cobb, que a era do herói da marinha, Monk the Garp, chegou a um fim definitivo. E então Cobb usou sua característica fortuna da facção, Ouro Supremo, para absorver esse legado e se fortalecer. Na época em que Hoven ainda estava na Terra lendo tudo isso, ele amaldiçoou toda a linhagem familiar do autor original tantas vezes que perdeu a conta. Mas e agora? Para Hoven, quanto mais fortes fossem os atributos de Cobb, melhor. Hoven lançou um olhar fulminante para Cobb, com um brilho cortante nos olhos. O quê? Você também é um deles? Perguntou Luffy, ainda mastigando a comida que Hoven lhe dera, olhando para Cobb. Eu sou, mas há um motivo. Cobb gaguejou hesitante. Se você faz parte da equipe de Alvida, então fique quieto. Hoven não teve tempo para ouvir as desculpas daquele palhaço. Ele desferiu um chute poderoso, impulsionado por sua força bestial, nocauteando Cobb instantaneamente. Hoven, ele nem estava revidando. Por que você o chutou? Perguntou Luffy, engolindo a comida enquanto olhava para Cobb inconsciente. Porque ele traiu seus companheiros de tripulação, afirmou Hoven seriamente, olhando diretamente para Luffy. A personalidade de Luffy não era exatamente a de um santo ingênuo. Ele simplesmente não atacava pessoas que não podiam se defender. Provavelmente foi influência de Shanks. Traiu seus companheiros de tripulação? Luffy piscou. É verdade. Ele faz parte da tripulação do Alvida, e mesmo assim nos alertou sobre eles. Trair seus camaradas dessa forma é a coisa mais desprezível que se pode fazer no mar. Camaradas são pessoas preciosas em quem você deveria poder confiar sua vida, declarou Hoven com firmeza. Se Cobb foi forçado a entrar para a tripulação de Alvida ou não, pouco importava. No momento, sua facção era a dos piratas de Alvida. Superficialmente, ele agia de forma fraca e submissa, cumprindo as ordens de Alvida. Mas, secretamente, ele planejava constantemente traí-los e se juntar aos fuzileiros navais. Mesmo depois de se alistar nos fuzileiros navais, ele ainda os apunhalava pelas costas de vez em quando, causando perdas significativas para a facção deles. Ele era o palhaço supremo. Entre os fuzileiros navais, Akainu podia ser detestado por muitos por sua justiça absoluta, mas Akainu não era um palhaço. Uma pessoa poderosa pode ser má, perversa ou extremista, mas jamais poderia ser um palhaço. A própria existência de Cobb parecia ter sido concebida unicamente para causar repulsa nas pessoas. Oh, eu vejo. Luffy assentiu em total concordância ao ouvir as palavras apaixonadas de Hoven sobre camaradas. Afinal, Hoven lhe dera muita comida, incluindo carne, quando ele estava faminto. E a compreensão que Hoven tinha do significado de camaradagem ressoou profundamente em Luffy. E quanto a Cobb? Nesse ponto, Luffy mal o conhecia. Graças à intervenção de Hoven, eles nem sequer trocaram mais do que algumas frases. A pergunta anterior de Luffy se devia puramente à influência de Shanks, e não a ataques contra pessoas indefesas. Agora que entendeu o motivo do ataque de Hoven, Luffy quase sentiu vontade de aplaudir. Os caras que traem seus companheiros são exatamente o tipo de gente que Luffy mais queria socar. Saquear. Hoven fixou o olhar em Cobb, que estava inconsciente com os olhos fascando. Para explorar uma característica, o alvo precisava estar nesse estado de inconsciência. Você acha que um palhaço como você merece possuir características como essas? Me dá isso. Pull. Visíveis apenas para Hoven, as características de Cobb fluíram e foram absorvidos por seu próprio corpo. Sucesso! Um sorriso se espalhou pelo rosto de Hoven. Características de Hoven: navegação, branco, força da besta, azul, aqui do conquistador, não desperto, ouro claro, fortuna da facção, ouro supremo. Que melhoria! Uma melhoria enorme. Antes, Hoven possuía apenas a característica força da besta azul. Agora, ele ganhou instantaneamente uma característica ouro claro e uma característica ouro supremo. Quanto à característica traição à facção especial, Hoven naturalmente a deixou para trás. Como havia pensado antes, uma pessoa forte podia ser má, perversa ou extremista, mas nunca um palhaço. Essa característica era simplesmente repugnante.
Com o sistema de características mais fortes, Robin não precisava recorrer a habilidades tão ridículas para obter poder. Além disso, as características especiais não podiam ser usados para aprimorar outras características, tornando-as inúteis para ele de qualquer forma. A característica navegação branca, no entanto, ainda pode ter alguma utilidade menor no mar. Primeira vez que um atributo de nível ouro foi obtido. Recompensa concedida. O Aqui do Conquistador, ouro claro, foi despertado. Uma tela de notificação visível apenas para Robin materializou-se diante dele. Um bônus inesperado. Que bom! Os olhos de Robin brilhavam de expectativa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 4. Verificar características. Robin pensou, sentindo-se energizado ao observar sua recém-despertada característica de Aqui do Conquistador. Características de Robin: navegação, branco, força da besta, azul, Aqui do Conquistador, ouro claro, fortuna da facção, ouro supremo. Aqui do Conquistador, ouro claro, o domínio inicial do Aqui do Conquistador. Pode ser controlado com precisão para subjugar indivíduos de vontade mais fraca, levando-os à inconsciência. Os fracos sequer possuem o direito de olhar diretamente para um rei. Robin fechou os olhos, sentindo um poder formidável, porém controlável, dentro de si. Com um simples pensamento ele poderia liberar esse poder, fazendo os mais fracos desmaiarem instantaneamente. Ele não esperava tal recompensa por adquirir sua primeira característica ouro. Não só seu Aqui do Conquistador havia despertado, como ele também havia pulado os 2 anos que Luffy passou treinando com Hylag para controlá-lo na história original. Ele já conseguia usar seu Aqui do Conquistador com precisão. Quando o Aqui do Conquistador desperta pela primeira vez, assim como as explosões iniciais de Luffy na história, ele é incontrolável. Uma onda indiscriminada de pressão que afeta amigos e inimigos indiscriminadamente. Somente após treinamento dedicado é possível controlá-lo com precisão para evitar afetar os aliados. Esse foi o nível alcançado por Luffy após treinar com o Rei das Trevas Hylag por 2 anos. No entanto, como ambas as fases envolviam principalmente o uso de Aqui para intimidar os fracos até a inconsciência, a característica em si não sofreu uma mudança qualitativa, permaneceu no nível ouro claro, somente evoluindo ainda mais, atingindo o estágio em que o Aqui do Conquistador pudesse ser infundido preliminarmente em ataques. É que ele evoluiria para uma característica ouro profundo. Esse era o nível que Yamato demonstrava na história original. Uma característica de combate, ouro profundo, normalmente corresponde ao nível de força de um comandante Yonkou ou de um candidato a almirante, ou ao potencial para alcançar definitivamente esse nível. Embora o Aqui do Conquistador de Robin atualmente só consiga nocautear os mais fracos, no Mar do Leste, praticamente ninguém conseguia permanecer consciente diante do Aqui do Conquistador controlado com precisão. Por enquanto, isso era mais do que suficiente. Possuir o Aqui do Conquistador significava que Robin agora tinha o caminho livre para se tornar uma das verdadeiras potências de elite nesses mares. Assim que dominasse completamente a infusão de Aqui do Conquistador e possuísse presença suficiente, disposição régia, ela seria aprimorada para uma característica ouro supremo, permitindo-lhe reinar como um Yonkou nos mares, o chamado nível Yonkou Almirante. Além disso, como os ataques de Aqui do Conquistador infundido eram extremamente poderosos, sua capacidade ofensiva superava até mesmo a dos almirantes que não conseguiam usar a técnica. Um ataque com força total de um indivíduo tão poderoso poderia subjugar comandantes Yonkou ou candidatos a almirante, que não seriam capazes de resistir nem mesmo a um único golpe. Abaixo do nível de imperadores e almirantes, todos são meras formigas. Felizmente, Robin já havia garantido sua vaga para alcançar esse nível. Com o sistema de características mais forte à sua disposição, Robin estava confiante de que dominar completamente o Conquistador infundido era apenas uma questão de tempo. Ah, isso foi perfeito. Naquele instante, Luffy terminou de devorar toda a comida que Robin lhe dera, deu um tapinha na barriga e abriu um largo sorriso. Com seu atributo físico sobre-humano, roxo profundo, aquela quantidade de comida estava naturalmente longe de ser suficiente para satisfazer completamente o apetite de Luffy. Mas isso acontecia porque essa característica lhe permitia digerir e absorver rapidamente grandes quantidades de nutrientes para se fortalecer, possibilitando sua incrível capacidade de comer. Para simplesmente saciar a fome, porém, a comida havia sido suficiente. Ei, Robin, você é um pirata? Perguntou Luffy, olhando para ele. Ainda não. Sou apenas um passageiro neste navio, respondeu Robin honestamente, sem se preocupar em esconder. Então, que tal? Quer se juntar à minha tripulação? Ser meu nakama? Luffy sorriu. Robin já havia demonstrado uma força considerável, mas Luffy não escolheu seus companheiros de tripulação apenas com base na força. O que realmente fez Luffy decidir convidar Robin foi o discurso anterior dele sobre camaradas. Graças à influência de Shanks, Luffy passou a valorizar seus companheiros acima de tudo. As palavras de Robin o tocaram profundamente. Ah, então você também é um pirata? Perguntou Robin, fingindo não saber, com um sorriso nos lábios. Exatamente como planejado. Ele me convidou. Preparar a carne com antecedência e fazer aquele discurso sobre camaradagem definitivamente funcionou. Isso não só evitou quaisquer problemas relacionados a Kobe, como também melhorou significativamente a opinião que Luffy tinha dele. Então, ele deveria aceitar o convite desse futuro Yonkou, o atual Deus Sol? Os olhos de Robin brilharam pensativamente. É isso aí. Eu sou o cara que vai ser o rei dos piratas, declarou Luffy, com a boca se abrindo naquele sorriso contagiante e característico, mostrando os dentes.
A convite detectado de Monk D. Luffy. Aceitar? Aceitar permite equipar características de membros da tripulação afiliados. Após a aceitação, a facção afiliada à fortuna da facção, Ouro Supremo, será atualizada para a facção pirata. Uma tela de notificação, visível apenas para Robin, apareceu diante dele. Isso fez Robin piscar instintivamente, pensando que devia ter interpretado mal. Após reler cuidadosamente e confirmar que não havia cometido nenhum erro, um lampejo de genuína surpresa e deleite cruzou os olhos de Robin, apesar de todas as características de alto nível que ele já havia adquirido. Que bônus incrível e inesperado! Seria mentira dizer que Robin não tinha muita inveja das características de Luffy. Era indiscutivelmente uma das combinações mais poderosas de todo o universo de One Piece, mas saqueá-los de fato? Isso era impossível. Embora Luffy estivesse apenas começando antes de despertar o poder de Nika, e sua Akuma no Mi Gomu Gomu, sem a segunda marcha e outras técnicas avançadas, estava apenas no nível roxo profundo, o que significa que ele podia usar habilmente suas propriedades básicas. Luffy provavelmente ainda era demais para o Robin da época, que só tinha a força das bestas e um ataque básico de Haki do Conquistador. Afinal, Luffy também possuía a postura de um rei. As chances de nocauteá-lo apenas com uma explosão de Haki eram mínimas. Além disso, mesmo que Robin vencesse de alguma forma, será que ele, ainda relativamente fraco e imaturo, conseguiria lidar com a inevitável retaliação de Garp, Dragon e Shanks, o ruivo? Como diz o ditado, um homem sábio não fica debaixo de uma parede que está desmoronando. Havia muitas outras maneiras de adquirir atributos poderosos sem se colocar em um perigo tão imediato e avassalador. Mas agora, as coisas eram diferentes. Ele não esperava que o sistema permitisse equipar características de outros membros da tripulação. Ao se juntar à tripulação do Chapéu de Palha, ele poderia potencialmente ter acesso às incríveis habilidades de Luffy. E a característica fortuna da facção, Ouro Supremo, funcionou exatamente como Robin suspeitava. Tornar-se um pirata o alinharia com a facção pirata. Isso significava que sempre que figuras icônicas da facção pirata encontrassem seu fim, contanto que Robin estivesse presente, ele poderia potencialmente absorver sua fortuna e aumentar significativamente seu próprio poder. As figuras mais icônicas da facção pirata eram naturalmente os 4 imperadores. E sem dúvida os 7 Shichibukais, embora nominalmente afiliados ao governo mundial, operavam em sua maioria seus próprios domínios piratas e possuíam direitos legítimos de saquear, provavelmente também faziam parte da facção pirata. E que maneira mais rápida haveria de eventualmente confrontar os imperadores? Shichibukais e outras figuras icônicas da facção pirata do que se juntar à tripulação do Chapéu de Palha? Seja para aprimorar as super características de Luffy ou para se posicionar e se beneficiar da queda de figuras importantes do mundo pirata por meio de sua característica de fortuna de facção, Ouro Supremo, juntar-se aos Chapéus de Palha foi claramente a escolha ideal. Além disso, o próprio Luffy era bastante admirável. Robin já havia considerado a possibilidade de se juntar aos Chapéus de Palha. Como Robin ainda não estava totalmente desenvolvido, a Grand Line ainda apresentava incertezas. Viajar com a tripulação do protagonista principal oferecia o caminho mais seguro para que ele se fortalecesse de forma constante. E agora, com um benefício tão grande à sua espera, não havia mais motivos para hesitar. Muito bem, então. Estou ansioso para trabalhar com você, Luffy. Robin estendeu a mão direita em direção a Luffy, seu sorriso irradiando um brilho genuíno. Ao olhar para Luffy, Robin parecia já conseguir ver aquelas incríveis superhabilidades se tornando lentamente suas. Naturalmente, seu sorriso era radiante. As características de Kobe somadas às de Monk D. Luffy, o futuro certamente parece empolgante. Xixi. Também estou ansioso por isso, Robin. Luffy retribuiu o sorriso com o mesmo brilho. Robin foi seu primeiro companheiro de tripulação. Capítulo 5. A aceitação do convite de Monk D. Luffy detectada. Você agora é um membro dos Piratas do Chapéu de Palha. A fortuna de facção, Ouro Supremo, foi atualizada para Facção Pirata. Agora é possível equipar características dos membros dos Piratas do Chapéu de Palha. Alvo disponível no momento. Capitão do Chapéu de Palha, Monk D. Luffy. Características disponíveis para equipar. Físico sobre-humano, roxo escuro, Deus do Sol, Ouro Supremo. Gomu Gomu no Mi, disfarce roxo escuro. Equipar? Após Robin confirmar que aceitou o convite de Luffy, a tela de notificação, visível apenas para ele, apareceu. Muito fácil de usar, o sistema de características mais fortes exibia as 3 características equipáveis do Luffy, cada um com uma opção equipar agora ao lado. A característica Conexões Poderosas, especial, não podia ser equipada, pois derivava da história e dos relacionamentos únicos de Luffy. No entanto, como companheiro de Luffy, Robin ainda se beneficiara indiretamente dela, então isso não importava muito. Robin pensou por um momento e então selecionou mentalmente sim para Físico Super-Humano, Roxo Profundo, e Deus do Sol, Ouro Supremo. Ele optou por não equipar a Gomu Gomu no Mi disfarce roxo escuro, antes de despertar para a fruta humano-humano Zoom Mítica modelo. Nika, a Gomu Gomu no Mi padrão era apenas mediana entre os tipos para Messia. Para extrair uma potência significativa dele, foi necessário desenvolver técnicas como a segunda, terceira e quarta marchas. E com base nas informações da história original, usar essas engrenagens consumia a expectativa de vida do usuário. Para Robin, que podia simplesmente roubar as habilidades dos outros como características, a troca não valia a pena. Mais tarde, quando Luffy despertou e obteve o poder de Nika, Robin pôde simplesmente equipar a habilidade de Nika diretamente. Aquele poder de imaginação absurdamente desequilibrado, exclusivo da Nika, essa era a verdadeira força da fruta. Após Robin fazer suas escolhas, 2 novas características apareceram em seu status.
Características de Robin: navegação, branco, força da besta, azul, aqui do conquistador, ouro claro, fortuna da facção, ouro supremo. Físico sobre-humano, roxo profundo, equipando. Deus Sol, ouro supremo, equipando. Simples e claro. No entanto, em comparação com o saque direto, as barras de progresso para equipar itens eram definitivamente lentas. O físico sobre-humano, roxo profundo, estava bom. Depois de um curto período, o nível havia subido visivelmente, pelo menos um pouco. Mas e o Deus Sol, ouro supremo? Aquela barra de progresso não se mexeu nem um pouco, pelo menos não de forma perceptível para Robin. Bem, fazia sentido. Afinal, era uma característica ouro supremo. Equipá-la completamente certamente levaria muito tempo. Felizmente, Robin já havia se juntado à tripulação do Chapéu de Palha. Ele tinha bastante tempo para deixar o processo de equipagem correr. Ele não estava com pressa. O simples fato de poder equipá-los já era infinitamente melhor do que ficar olhando impotente para as poderosas características de Luffy, sem poder aproveitá-los em seu nível atual. Cedo ou tarde, essas características acabariam pertencendo a Robin de qualquer forma. Ele poderia testar as coisas mais tarde, para ver se havia maneiras de acelerar o processo de equipagem. Muito bem, vamos zarpar. Primeiro, precisamos encontrar um barco. O meu foi engolido por aquele redemoinho gigante, disse Luffy, ajeitando seu chapéu de palha com um sorriso. Após encontrar seu primeiro companheiro de tripulação, Luffy estava de excelente humor. Se encontrarmos um barco, eu até sei o básico de navegação, respondeu Robin com um sorriso. Foi exatamente por isso que Robin se deu ao trabalho de roubar a característica de navegação, branco, de Kobe. Robin não havia esquecido que na história original, antes de Nami se juntar a eles como navegadora, Luffy basicamente vagava sem rumo. E na história foi Kobe, o palhaço, quem usou suas habilidades básicas de navegação para guiar Luffy até Zoro. Agora que Robin havia lidado com Kobe, ele naturalmente precisava adquirir essa característica para preencher temporariamente o papel de navegador dos piratas do Chapéu de Palha. Você também é navegador? Que ótimo! É realmente fantástico ter você na tripulação, Robin, exclamou Luffy genuinamente surpreso e feliz. É só navegação básica, na verdade. Eu não me considero um navegador de verdade. É bom para navegar em águas calmas como as dos Quatro Mares, mas minhas habilidades não são boas o suficiente para a Grand Line, Luffy. Você quer se tornar o rei dos piratas, certo? Você definitivamente precisa ir para a Grand Line, disse Robin com um sorriso. É claro, você precisa conquistar a Grand Line para se tornar o rei dos piratas. Eu prometi a alguém, declarou Luffy, segurando seu chapéu de palha na mão, com os olhos cheios de lembranças. Robin sabia que Luffy estava se referindo à sua promessa ao Yonkou Shanks, o ruivo. Nesse caso, encontrar um navegador que saiba lidar com a Grand Line é absolutamente necessário, afirmou Robin, com a imagem de uma certa mulher bonita com quem dançara não muito tempo atrás passando pela sua mente. Xixixi, companheiros de tripulação e tudo mais, é claro que vou encontrar mais. Com certeza vou encontrá-los. Luffy colocou seu chapéu de palha de volta na cabeça, rindo otimista. Colidir. Nesse instante, uma figura atravessou o teto do convés vinda de cima, aterrissando pesadamente bem na frente de Robin e Luffy com a força de um javali selvagem. Então vocês são os pirralhos que estão causando problemas para minha turma, é isso? Uma criatura monstruosamente feia que mal lembrava um humano, empunhando uma massa de ferro gigante, rosnou, revelando uma boca cavernosa. Acima do buraco aberto no convés, vários grunhidos de piratas espreitavam. Não parece o caçador de piratas Zoro, zombou ao vida após examinar Luffy e Robin, sua boca grotesca se contorcendo em um sorriso cruel. Zoro? Luffy pareceu confuso. Kobe, seu inútil, um desperdício de espaço. Você ainda está vivo aí embaixo? Alvida berrou para o Kobe imóvel que jazia próximo. Sem obter resposta, seu rosto de javali se contorceu em irritação. Ela não se importava se Kobe estava vivo ou morto. Estava furiosa por não ouvir seus elogios bajuladores de sempre. Quem é essa velha mal-educada? Perguntou Luffy, curioso, apontando diretamente para Alvida. Os tripulantes dos piratas de Alvida no convés superior congelaram de terror, paralisados de medo, sem conseguir falar. Hahaha. Essa é a massa de ferro Alvida. Ela tem uma recompensa de 5 milhões de belis. Robin não conseguiu conter o riso diante da franqueza de Luffy. Ler características. Ele então concentrou-se em Alvida. Características de Alvida. Empunhadora de massa de ferro, azul, pele super grossa, azul. Portador de massa de ferro, azul a consegue empunhar sem esforço uma massa de ferro incrivelmente pesada que pessoas comuns não conseguem levantar. Pele super grossa, azul, mesmo caindo de um prédio de 10 andares, a gordura do dono, mais grossa que a pele de um javali, permite que ele saia ileso. Ao ver as características de Alvida, Robin não conseguiu conter o sorriso que se formou em seus lábios. Pele super grossa. Sim, uma descrição bem precisa. O comentário de Luffy, combinado com a risada de Robin, foi um insulto máximo aos olhos de Alvida. Morram. Seus dois pirralhos malditos. Rugiu Alvida, erguendo sua enorme massa de ferro para esmagar Robin e Luffy. Voxax! Usando sua força bestial, Robin impulsionou-se do chão com força. Ele e Luffy saltaram pelo buraco que Alvida acabará de fazer, aterrissando suavemente no convés principal. Meu nome não é pirralho maldito. É Monk D. Luffy. Eu sou um pirata. Prazer em conhecê-lo, anunciou Luffy com um sorriso. Quem se importa com o nome de uma pirralha como você? Alvida avançou atrás deles. Que velha assustadora, comentou Luffy com um suspiro. Pirralho. Os olhos de Alvida estavam completamente injetados de sangue, tomados pela raiva. Seus capangas piratas sabiam que aquele era o sinal para agir. Se não o fizessem, uma Alvida enfurecida certamente esmagaria suas cabeças com sua massa mais tarde. Com gritos de guerra, eles avançaram em direção a Luffy e Robin, com a intenção de subjugá-los pela superioridade numérica. Ei!
Atacar a gente em grupo não é justo, gritou Luffy, preparando-se para revidar usando suas habilidades Gomu Gomu. Deixe isso comigo. Robin estendeu a mão, impedindo Luffy. Uma luz escura de cor carmesim negra brilhou repentinamente em seus olhos. Capítulo 6. Robin, você consegue lidar com todos esses caras? Perguntou Luffy, preocupado, observando Robin avançar para enfrentar os piratas Alvida sozinho. Não se preocupe. Lidar com lixo como esse? Minhas habilidades são muito mais eficientes que as suas para isso, Luffy respondeu Robin, com um sorriso confiante nos lábios. A luz escura carmesim negra em seus olhos parecia cintilar levemente. Lixo. Que audácia pirralha. Acha que é o Zoro, o caçador de piratas, ou algo assim? Alvida rosnou com as veias saltando na testa. Somado aos seus traços de javali, ela parecia ainda mais grotesca. Atualmente a reputação de Zoro, o caçador de piratas entre os piratas do Mar do Leste é formidável. Até mesmo piratas com recompensas na casa das dezenas de milhões o temiam. Zoro? Claro que não. Mas, os olhos de Robin se aguçaram subitamente. No instante seguinte, a terrível luz carmesim escura dentro dele se solidificou, irrompendo para fora com uma ferocidade insana. Lembrem-se deste nome, Robin, o soberano do céu. O homem que no futuro estará acima de todos. Bum! O Haki do Conquistador explodiu para fora. Arcos crepitantes de energia carmesim escura rugiam pelo ar. Todos os membros dos piratas de Alvida atingidos pela explosão terrível, incluindo a própria Alvida, ficaram paralisados com expressões de puro horror. No instante seguinte, seus olhos reviraram e eles desmaiaram. Tum, tum, tum. Corpos estavam espalhados pelo convés. Toda a tripulação dos piratas de Alvida foi dizimada em um instante. Sob a pressão do Haki do Conquistador, os fracos sequer têm o direito de olhar diretamente para um rei. A luz carmesim escura nos olhos de Robin foi diminuindo gradualmente. Incrível! Luffy ficou boquiaberto enquanto Robin derrotava toda a tripulação da Alvida, incluindo aquela velha mal-educada com apenas um olhar. Seus olhos se arregalaram e ele começou a gritar de empolgação. Tenho que admitir, Luffy realmente sabia como dar reforço positivo aos seus companheiros. Ao ver o espanto exagerado de Luffy, combinado com a sensação de liberar o Haki do Conquistador pela primeira vez, Robin se sentiu muito bem. Mas, eu sinto que já vi esse poder antes. Quando eu era pequeno, algo parecido aconteceu comigo também, refletiu Luffy após a explosão inicial de empolgação, com um olhar pensativo e distante. Ele se lembrou de quando ele e seus irmãos foram capturados por alguns bandidos. Justo quando ele estava em perigo, os bandidos desmaiaram repentinamente. Isso se chama Haki do Conquistador. Sob sua influência, qualquer um com uma vontade fraca desmaia instantaneamente, explicou Robin calmamente, olhando para Luffy. Luffy provavelmente estava se lembrando da vez em que Porgas de Ace, o Punho de Fogo, despertou seu próprio Haki do Conquistador para proteger o jovem Luffy do perigo. Mas depois Ace, enojado por esse poder vir da linhagem que ele desprezava, a do rei dos piratas, Gold Roger, o selou completamente. Robin não julgaria as ações de Ace. Ele não era Ace, não havia vivenciado o sofrimento de Ace. Não se colocaria numa posição de superioridade, como um observador externo, para dizer casualmente, é tolice não usar o poder que você tem. Afinal, para Ace, sua mãe morreu porque os fuzileiros navais estavam caçando implacavelmente a linhagem de Roger. E durante toda a sua infância, por causa dessa mesma linhagem sanguínea, ele foi rejeitado por todos, tratado como alguém que nem deveria existir. Em termos modernos, considerando o mundo antigo de Robin, tratava-se de um caso clássico de trauma infantil decorrente de seu histórico familiar. Ace só queria escapar dessa influência. Mas se ele não tivesse selado seu Haki do Conquistador, dado o potencial de Ace, provavelmente não teria tido o trágico fim que teve na história original. No fim das contas, Ace simplesmente não tinha à disposição o espírito real necessário. No entanto, para Robin, a escolha de Ace e a iminente guerra dos melhores eram extremamente vantajosas. Barba Branca, o homem conhecido como o homem mais forte do mundo, era, sem dúvida, a figura central da facção pirata na época. Quando sua era terminasse, o quão mais forte Robin se tornaria graças à sua característica fortuna da facção, Ouro Supremo. Robin aguardava ansiosamente para descobrir. Além disso, Robin estava absolutamente determinado a obter a fruta do tremor de Barba Branca. A diferença entre as Akuma no Mi de primeira linha e as ruins era maior do que a diferença entre humanos e porcos. Essa noção inicial, provavelmente fruto de informações insuficientes, de que não existem Akuma no Mi inúteis, apenas usuários inúteis, já havia sido desmentida por eventos posteriores na história. O limite potencial inerente a cada habilidade da Akuma no Mi foi claramente definido. O poder de uma fruta dependia fundamentalmente da própria fruta, sendo complementado, no máximo, pela resistência e físico do usuário, já que ativar habilidades consome a energia do usuário. O fato de Sabó, imediatamente após comer a fruta da chama, poder usar seu poder em um nível igual ou até superior ao de Ace foi uma prova clara. Mas para qualquer usuário de Akuma no Mi, seu limite de poder baseado unicamente na fruta era fixado no momento em que a comia. O crescimento adicional dependia do domínio do Haki e de outras habilidades. Uma Akuma no Mi poderosa, ao ser consumida, poderia elevar instantaneamente alguém ao nível de um Shichibukai ou superior. O motivo pelo qual Barba Branca era chamado de o homem capaz de destruir o mundo devia-se unicamente ao poder da fruta do tremor. Robin não tinha a menor intenção de deixar Barba Negra roubar uma Akuma no Mi suprema como aquela. A Guerra dos Melhores, Robin absolutamente tinha que participar. A partir daquele momento, ele precisava ficar mais forte e rápido para poder reivindicar o maior prêmio naquele conflito crucial. Um brilho determinado reluzia nos olhos de Robin. Mas Robin, quando você disse que ia ficar acima de todos, isso soou muito legal. Soberano do céu, Robin. Xixixi, que apelido incrível, exclamou Luffy.
Nesse momento, ele não havia compreendido o verdadeiro significado do Aqui do Conquistador, estava muito mais interessado na declaração de Robin. O imediato do Rei Pirata, o homem conhecido como Mão Direita do Rei Pirata, tinha o epíteto de Rei das Trevas. Já que você almeja ser o Rei Pirata, imaginei que Soberano do Céu seria um título apropriado para mim, como seu camarada, explicou Robin com um sorriso. Não era que Robin estivesse sendo exageradamente dramático apenas para causar impacto. Essa era, essencialmente, sua estreia no cenário mundial. E todos sabiam que no mundo de One Piece, as câmeras da Agência Mundial de Notícias Econômicas estavam por toda parte. Robin naturalmente queria um epíteto que soasse relativamente legal para si mesmo. Caso contrário, quem saberia que tipo de apelido ridículo aqueles fuzileiros navais poderiam lhe dar mais tarde? O método de Robin para escolher era simples. O braço direito do Rei Pirata, Silvers Hylig, era o Rei das Trevas. As 3 armas ancestrais no mundo de One Piece eram Pluton, Poseidon e Uranus. Rei das Trevas, Pluton foi escolhido por Hylig. Rei do Mar, Poseidon, por outra pessoa. Isso deixou o Rei do Céu, Uranus. Soava bem. Soberano do Céu, era uma adaptação adequada. Sua declaração sobre estar acima de todos no futuro também serviu como uma explicação concisa para a origem do epíteto. Além disso, isso também foi um teste para Robin. Aumento detectado no vínculo com o alvo do equipamento. Progresso no equipamento da característica aumentado. Uma linha de texto apareceu na tela de notificação, fazendo com que o canto da boca de Robin se curvasse ligeiramente para cima. Exatamente como esperado. Capítulo 7. Ah, entendi. Soberano do Céu. Esse é um título muito legal. Xixixi. Luffy sorriu radiante após ouvir a explicação de Robin sobre o epíteto. Tornar-se o rei dos piratas era o objetivo principal de Luffy ao partir para o mar. Ter seu primeiro companheiro de tripulação reconhecendo seu sonho com tanta convicção o deixou incrivelmente feliz. Aumento detectado no vínculo com o alvo do equipamento. Progresso no equipamento da característica aumentado. Ao ver a notificação que só ele podia ver, os olhos de Robin brilharam. Exatamente como eu imaginava. Existem maneiras de acelerar o processo de equipar as características. Laços, hein? Muito apropriado para esse tipo de mundo. Ao notar o salto significativo na barra de progresso de físico sobre-humano, roxo profundo, e o fato de a barra de Deus Sol, ouro supremo, finalmente ter começado a se mover, Robin permitiu-se um pequeno sorriso. A escolha do epíteto, Soberano do Céu, não se deu apenas por se adequar ao mundo de One Piece e agradar a sensibilidade estética pessoal de Robin, vindo da Terra. Mais importante ainda, usar o raciocínio por trás do título foi a maneira que Robin encontrou para testar a velocidade de equipagem da característica. O sonho de Luffy era se tornar o rei dos piratas. A explicação de Robin naturalmente fortaleceu a conexão entre eles. E como Luffy era o alvo para equipar características, Robin precisava testar se melhorar o relacionamento entre eles aceleraria o processo. Agora, parecia claro que tinha funcionado. Valeu a pena fazer aquele discurso um pouco dramático. Robin examinou o céu com o olhar, mas não avistou nenhum pássaro de pássaros de notícias. Por outro lado, no mundo de One Piece, os Newscalls eram praticamente onipresentes. Robin, que ainda não havia despertado aqui da observação, não conseguiria localizar sua posição exata de qualquer maneira. Mas ele logo saberia, através do próximo noticiário, se o epíteto escolhido havia se espalhado pelos mares. Afinal, quando se tratava de Aqui do Conquistador, o presidente da Agência Mundial de Notícias Econômicas, Morgans, certamente conhecia sua importância. Apesar de algumas reclamações posteriores sobre o excesso de usuários de Aqui do Conquistador no Novo Mundo, se você contar, menos de 20 indivíduos em toda a história original tiveram sua posse confirmada. E nem todos eles estavam ativos na mesma época. Possuir Aqui do Conquistador significava verdadeiramente ter a postura de um rei. Porque o despertar do Aqui do Conquistador praticamente garantia a capacidade de aprender tanto o Aqui da observação quanto o Aqui do armamento, e assegurava que o usuário pudesse treinar seu Aqui a um nível razoavelmente alto, no mínimo. Em outras palavras, o simples despertar do Aqui do Conquistador significava que o usuário possuía inerentemente o potencial para, no mínimo, força de nível Shichibukai. O surgimento de um usuário de Aqui do Conquistador no Mar do Leste foi uma notícia que definitivamente teve peso suficiente para Morgans criar uma matéria sobre o assunto. De qualquer forma, agora que ele havia se juntado à tripulação principal, a habilidade especial de conexões poderosas de Luffy significava que Robin não precisava se preocupar muito em atrair a perseguição de piratas ou fuzileiros navais, imbatíveis antes de ficar forte o suficiente. Portanto, não havia necessidade real de Robin manter um perfil discreto. O conceito de disposição ou presença, mencionado na história, provavelmente era um fator crucial para a força do Aqui. Portanto, agir com humildade ou manter um perfil discreto provavelmente era prejudicial para os aspirantes a poderosos no mundo de One Piece. Observe Barba Negra, escondendo sua ambição no navio de Barba Branca antes de obter o fruto negro. Por ter desempenhado o papel de um subordinado inofensivo por tempo demais, sua própria postura régia definhou, a ponto de ele realmente considerar passar o resto da vida no navio de Barba Branca. No sistema de poder de One Piece, fingir-se de fraco para emboscar o forte, fingir-se de porco para comer o tigre, acabava por transformá-lo num porco de verdade. Somente construindo uma reputação temível, usando o sangue de outros oponentes fortes como degraus, é que se pode alcançar o ápice deste mundo. Muito bem, demos um jeito nesses caras. Vamos nos apressar e encontrar um barco para podermos zarpar de novo. Luffy sorriu, olhando para os piratas ao vida espalhados pelo convés. Svi, bum, bum, bum. Assim que Luffy terminou de falar, balas de canhão atingiram o convés do navio pirata de Alvida. Ao longe, navios de guerra da marinha se aproximavam rapidamente. Fuzileiros navais.
Como piratas precisamos dar uma escapadinha rápida. Vamos, Robin, exclamou Luffy. Ele certamente conhecia bem os navios da marinha. Seu próprio avô comandava embarcações muito maiores do que aquelas. Entendi. Robin deu um leve sorriso irônico. Ele não tinha intenção alguma de explorar a característica pele super grossa de Alvida. A gordura não lhe despertava absolutamente nenhum interesse. Ufa, que saque, murmurou Nami, após ter pilhado com sucesso todo o tesouro dos piratas de Alvida. Ela carregou os sacos pesados em um pequeno barco. Ao avistar os navios de guerra da marinha se aproximando à distância, Nami se preparou para escapar. Zoom! Plop! Nesse instante, um pequeno bote salva-vidas se lançou do convés do navio sequestrado e caiu no mar próximo, levantando uma onda. Uau! Nami se protegeu dos respingos e olhou ao redor. A bordo do bote salva-vidas estavam o garoto do chapéu de palha e uma figura familiar. Vê você é. Os olhos de Nami se arregalaram. Não é aquele cara do navio de cruzeiro de mais cedo? Parece que a jovem ladra alcançou seu objetivo, comentou Robin com um sorriso, observando Nami, agora sem o vestido e vestida com suas roupas de ladra, segurando as bolsas cheias do tesouro de Alvida. Instintivamente, Nami abraçou os sacos de tesouro com mais força. Você a conhece, Robin? Perguntou Luffy, curioso. Nossos caminhos se cruzaram brevemente, respondeu Robin casualmente. Ah, tá bom. Mas a gente tem que se apressar e sair daqui, gritou Luffy, vendo os navios da marinha se aproximando. Içar velas. Bem, então, até nos encontrarmos novamente, senhorita ladra. Meu nome é Robin, disse Robin, olhando para Nami. Ele sabia que não era a hora para uma conversa longa. Além disso, o próximo destino de Nami era o mesmo que o deles. Forçar a barra agora pode ser contraproducente. Sem esperar pela resposta de Nami, Robin usou sua habilidade de navegação branca para conduzir o pequeno barco, afastando-se rapidamente das embarcações da marinha que se aproximavam. Robin? Nami murmurou o nome e rapidamente conduziu seu próprio barco para longe, usando suas habilidades de navegação superiores. Quanto ao até nos encontrarmos novamente de Robin, Nami não deu muita importância. O mar é imenso. Quais as chances de encontrá-lo novamente? Ha. Isso foi divertido. Luffy riu gostosamente depois de terem perdido completamente os navios de guerra da marinha. Ei, Robin, aquele caçador de piratas que a velha mal-educada mencionou. Você sabe alguma coisa sobre ele? Perguntou Luffy. Já ouvi falar desse nome. Dizem que ele é um espadachim incrivelmente forte. Chamam-no de demônio em forma humana, respondeu Robin com um sorriso. Um demônio? Parece durão. Luffy sorriu animado. O quê? Interessada nele? Perguntou Robin, fingindo ignorância. Cobb, aquele palhaço nojento, tinha sido eliminado da equação por Robin. Assim, no que diz respeito a Zoro, o próprio Robin precisaria dar um empurrãozinho na trama. Mas, sem Cobb por perto, Robin não se importou de desempenhar o papel de quem impulsiona a trama por um tempo. Eu quero ser o rei dos piratas, então preciso ir para a Grand Line. Além de você, Robin, preciso de mais companheiros fortes. Se aquele cara for bom, quero convidá-lo para se juntar à tripulação, declarou Luffy com seu sorriso característico. Então vamos lá ver onde ele está. Ouvi dizer que ele está em Cidade das Conchas, disse Robin, pegando o mapa náutico que havia preparado antes. Ele havia obtido o mapa do navio de cruzeiro de luxo. Muito bem. Rota definida. Vamos lá, Robin. Luffy estava empolgado. Entendido. Robin sorriu de canto, demonstrando igual interesse. Roronou a Zoro. Fico pensando em que tipo de atributos o homem conhecido como o verdadeiro coração da tripulação do Chapéu de Palha possui. Capítulo 8. Sede da Agência Mundial de Notícias Econômicas. Notícias. Não há nenhuma notícia importante que vale a pena noticiar? Morgans, o presidente da Agência Mundial de Notícias Econômicas, que normalmente aparecia em sua forma híbrida de pássaro-fruta-pássaro modelo, albatroz, estava extremamente agitado naquele momento. Que se dane esse equilíbrio. Que se dane o governo mundial. Que se danem os 7 Shichibukais. Rugiu Morgans, batendo com o punho, asa, na mesa. Desde que esse sistema maldito de Shichibukais foi totalmente estabelecido, criando o chamado equilíbrio das 3 grandes potências. Entre o quartel-general dos fuzileiros navais, os 7 Shichibukais e os 4 imperadores, o número de notícias relevantes não apenas diminuiu, praticamente desapareceu. A maioria dos Shichibukais estava ocupada administrando seus próprios reinos piratas. Com direitos legítimos de saquear concedidos pelo governo mundial, os fuzileiros navais não os perseguiam, e os 4 imperadores permaneceram dentro de seus territórios no Novo Mundo. Os fuzileiros navais também não ousariam iniciar uma guerra precipitadamente contra forças como as deles. Assim, no dia a dia, os fuzileiros navais basicamente perseguiam piratas insignificantes que não mereciam ser mencionados. Os piratas famosos com altas recompensas ou se tornaram Shichibukais, buscaram proteção sob um Yonkou ou simplesmente desapareceram do cenário mundial, vivendo anonimamente. Este maldito mar tranquilo era repugnantemente tedioso. Aquele grande tesouro, o One Piece, quantos piratas ainda o perseguiam de verdade, ainda se agarravam a esse sonho? Morgans estava farto desses dias sem nenhuma notícia importante. Mais notícias chegando? Mar do Leste? Será que existem mesmo notícias vindas do mar mais calmo do mundo que mereçam minha atenção? Ao ver os dados e imagens que chegavam, o interesse de Morgans foi imediatamente despertado quando ele notou a localização. Sendo a maior organização de notícias do mundo, a Agência Mundial de Notícias Econômicas possuía uma estrutura incrivelmente vasta. Para garantir que nenhuma notícia importante fosse perdida, Morgans tinha agentes posicionados em todos os lugares, responsáveis por conseguir furos de reportagem. Embora a maioria estivesse alocada ao longo da Grand Line, também havia agentes nos 4 mares.
Quando um agente dos 4 mares capturava algo relevante para a imprensa, a informação passava por diversas etapas de revisão, subindo na cadeia de comando. Para que essa notícia chegasse à sua mesa, significava que após várias análises minuciosas, o relatório do Mar do Leste foi considerado digno da atenção pessoal do próprio presidente da Agência Mundial de Notícias Econômicas. Isto é, Morgan saltou de pé ao ver o poder libertado pelo jovem que se autodenominava soberano do céu, jovem nos materiais apresentados. A sequência de inúmeras fotografias combinada com o relatório escrito, criou um efeito semelhante ao de assistir a um vídeo. Aqui do Conquistador. Sem dúvida, é aqui do Conquistador. Morgan sentiu cada célula do seu corpo vibrar de excitação. Após tanto tempo estagnados, esses mares áridos finalmente produziram um recém-chegado com a postura de um rei. O homem que se colocará acima de todos, autodenominando-se soberano do céu. Que arrogância! Ha ha ha! Arrogância é bom. É isso que a torna notícia. Morgan caiu na gargalhada. Se algum tolo ignorante, que desconhecesse o seu lugar, fizesse tal afirmação e se autodenominasse soberano do céu, os Morgans simplesmente zombariam. Idiotas como esse surgem todos os anos nesses mares, alheios à própria mortalidade. Mas quando alguém que possuía aqui do Conquistador dizia isso, especialmente um homem tão jovem que já conseguia controlá-lo com precisão. Essa era a ambição e a disposição de um verdadeiro rei. Isso merecia ser noticiado. Não, isso merecia a primeira página. Um furo jornalístico enorme. O último recém-chegado que o havia entusiasmado tanto fora Punho de Fogo Porgas de Ace, o usuário da Fruta da Chama que desde então se juntara aos piratas do Barba Branca e se tornará seu comandante da 2ª divisão. Naquele momento, Morgan já havia coletado várias histórias interessantes de Punhos de Fogo Ace. Mas droga, Ace acabou sendo recrutado por Barba Branca, e o fluxo de notícias secou. Depois disso, o mar voltou a ficar assustadoramente calmo. Mas agora, Morgan olhou fixamente para a foto de Hoven, com os olhos praticamente brilhando. Aqui do Conquistador, e vindo de um novato tão jovem que já conseguia controlá-lo com precisão. Além disso, que arrogância descarada. Isso foi ainda mais sensacional, mais digno de ampla cobertura, do que Punhos de Fogo Ace havia sido inicialmente. E havia mais coisas que valiam a pena relatar. Morgan analisou o nome fornecido na autoapresentação do garoto que usava o chapéu de palha no relatório. Monk D. Luffy, capitão da tripulação Soberano do Céu, a qual Hoven se juntou. Monk D. Ha 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 ha. Um sorriso estranho, quase predatório, se espalhou pelo bico de Morgan. Como chefe da Agência Mundial de Notícias Econômicas, Morgan estava muito familiarizado com esse sobrenome. Não era esse o sobrenome do herói da marinha, Monk D. Garp, e do líder revolucionário, Monk D. Dragon? A julgar pela idade, esse garoto dos chapéus de palha devia ser filho de Dragon, neto do Garp. Aquele velho Garp. O filho dele se torna o líder dos revolucionários, e agora o neto parte para o mar como pirata. E esse neto tem um companheiro de tripulação que despertou aqui do Conquistador e se autodenomina Soberano do Céu. Não seria isso um reflexo deliberado do epíteto da mão direita do rei dos piratas, o rei das trevas Silvers Heilig? Será que esse garoto quer se tornar o próximo rei dos piratas? O neto do herói da marinha, Monk D. Garp, quer se tornar o rei dos piratas? Essa família, todas as 3 gerações, certamente era interessante. Havia muito material aqui. Merece uma cobertura extensa, sem dúvida. Vamos adiar as notícias sobre o garoto do chapéu de palha por enquanto. A prioridade é o Hoven. Você come uma mordida de cada vez. Grandes notícias devem ser divulgadas aos poucos. Morgan estava faminto por emoção há muito tempo. Agora que finalmente havia conseguido uma grande reportagem, e uma que parecia capaz de fornecer informações contínuas e em constante desenvolvimento, ele precisava agarrá-la com unhas e dentes e explorá-la ao máximo. Comparado ao impacto devastador do aqui do Conquistador, o poder demonstrado até então pelo garoto do chapéu de palha ainda não era suficientemente impressionante. Qual era o aspecto mais importante das notícias? Captar a atenção instantaneamente. E o que poderia chamar mais atenção do que um recém-chegado afirmando que estará acima de todos, se autodenominando soberano do céu, e possuindo aqui do Conquistador? Uma vez que ele tivesse a atenção do mundo voltada para isso, poderia dar continuidade ao assunto com reportagens sobre a tripulação. Além disso, com o nome Monk D envolvido, Morgan não precisava se preocupar muito com a possibilidade de uma grande repercussão atrair desastres e acabar com a equipe prematuramente, deixando sem histórias futuras. Garp não deixaria isso acontecer facilmente. Notícias desse tipo, notícias que ele poderia anunciar aos 4 ventos, sem reservas, ele não via nada parecido há muito tempo. Os olhos de Morgan brilhavam de avareza. Divulguem essa foto pelo mundo todo. Espalhem o nome Soberano do Céu, Hoven pelo planeta. Digam a todos aqueles vermes podres destes mares, aqueles que perderam seus sonhos e estão praticamente apodrecendo, que um novo rei está prestes a nascer. Estas águas estagnadas finalmente vão ferver de novo. Ha 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 ha. Morgan gargalhou alto. Em sua mesa havia uma foto de Hoven em close-up. Nela, os olhos de Hoven brilhavam com um poder avassalador, capturado no exato instante em que ele liberou seu aqui do Conquistador. Em breve, a matéria de capa com Hoven foi publicada. Abaixo da foto de Hoven em close-up, a manchete gritava em negrito: "Eu me erguerei acima de tudo." É claro que a notícia da estreia de Monk D. Luffy, o chapéu de palha, também foi incluída, com Morgan fazendo questão de destacar as iniciais Monk D em negrito. Divulgada por inúmeras agências de notícias, essa reportagem logo se espalharia pelo mundo inteiro. Os mares, há muito estagnados, estavam prestes a entrar em erupção. Capítulo 9. Enquanto isso, completamente alheio ao fato de que seu objetivo havia sido alcançado e que sua matéria de primeira página estava prestes a se espalhar pelo mundo inteiro, Hoven estava usando sua habilidade de navegação branca para navegar com Luffy. Aterrissagem à frente.
Esse é o nosso destino, Cidade das Conchas, anunciou Robin, comparando a massa de terra que se aproximava com seu mapa náutico com um sorriso nos lábios. Após uma viagem cansativa em mar aberto, nada trazia mais alegria do que avistar terra. Ver o destino final, isso duplicava a felicidade. Graças aos preparativos antecipados de Robin, esta viagem, ao contrário das viagens solo anteriores de Luffy, não envolveu passar fome por dias. Além disso, esse trecho do Mar do Leste estava notavelmente calmo. Portanto, para Robin, que possuía a característica navegação branca, a viagem tinha sido relativamente tranquila. Xixixi, chegamos aqui tão rápido. Acho que realmente precisamos de um navegador para a Grand Line. Ah, é mesmo. E de um músico também, declarou Luffy entusiasmado. Antes de Robin se juntar a ele, toda a jornada de Luffy consistia em vagar sem rumo no pequeno barco que ele havia trazido da Vila Fuchsia. Experimentar a velocidade e a precisão de chegar a um destino como esse, mesmo que apenas uma vez, deixou Luffy completamente fascinado. Mas como Robin havia mencionado que suas próprias habilidades de navegação não eram suficientes para a Grand Line, encontrar um navegador adequado naturalmente subiu na lista de prioridades de Luffy. É claro que o músico ainda era essencial. Um músico, hein? Não é uma má ideia, Robin riu, divertido com as prioridades de Luffy. A fixação de Luffy em ter um músico era real, embora, na história original, os chapéus de palha só conseguissem um depois de confrontarem o Shichibukai Gyakumoria. Robin já havia confirmado através de seu sistema durante a viagem. Embora os 7 Shichibukai fossem nominalmente afiliados ao governo mundial, eles eram fundamentalmente piratas poderosos, pertencentes à facção pirata. Dentro da facção pirata, eles eram as figuras mais proeminentes, logo abaixo dos 4 imperadores. Derrotar um Shichibukai também ativaria a característica fortuna da facção de Robin Ouro Supremo. Se esse fosse o caso, confrontar Moria seria matar 2 coelhos com uma cajadada só. A força atual de Moria estava entre as mais baixas do Shichibukai, praticamente uma refeição grátis entregue à sua porta. Mas antes de Moria havia outro Shichibukai problemático com quem eles teriam que lidar. O Shichibukai Sir Crocodile, usuário da fruta da areia do tipo Logia Crocodile. Os olhos de Robin se estreitaram ligeiramente. A fruta da areia, mesmo entre os tipos Logia, era facilmente uma Akuma no Mi poderosa de alto nível. Adquirir essa habilidade por si só, baseado puramente no poder da fruta, garantia pelo menos força de um Shichibukai. Adicione aqui a equação e alcançar o nível de um comandante Yonkou ou um candidato a almirante seria relativamente fácil. É claro que o verdadeiro alvo final de Robin entre os usuários de Logia era aquela fruta. Aquela considerada praticamente invencível mesmo dentro de sua própria categoria, a Goru Goru no Mi. Velocidade, poder ofensivo, alcance destrutivo, tudo em um só. Uma força cataclísmica da natureza. Uma habilidade de Akuma no Mi praticamente perfeita. Essa era uma habilidade da Akuma no Mi que Robin absolutamente precisava obter. Por meio de suas pesquisas sobre o sistema de características nos últimos dias, Robin recebeu a confirmação. Ele poderia possuir múltiplas habilidades de Akuma no Mi. O sistema podia transformar os poderes das Akuma no Mi em atributos e permitir que ele os saqueasse. Cada habilidade de Akuma no Mi saqueada existia como um atributo separado e distinto. Além disso, como ele estava transformando as habilidades de outros em características e equipando-as, usando-as, em vez de comer as frutas diretamente, Robin podia usar os poderes da Akuma no Mi roubada sem sofrer os efeitos colaterais comuns de comer uma fruta, como fraqueza à água do mar ou incapacidade de nadar. E mesmo que ele adquirisse múltiplas habilidades de Akuma no Mi, como cada poder existia como uma característica separada, não havia risco de que elas entrassem em conflito e o fizessem explodir. Considerando a estrutura corporal única de Barba Negra, que lhe permitia abrigar múltiplos poderes de Akuma no Mi, o sistema de Robin, que convertia poderes em características individuais e anulava os efeitos colaterais, era indiscutivelmente muito superior. Teoricamente, não havia limite máximo para o número de habilidades de Akuma no Mi que ele poderia possuir. Nesse caso, a fruta areia-areia, a Goru Goru no Mi, a fruta tremor-tremor, a fruta humano-humano, zoomítica modelo, Nika. Todas essas poderosas habilidades da Akuma no Mi, ele as queria todas. Mas antes disso, Robin precisava se concentrar em se fortalecer o máximo possível. Afinal, no futuro, tanto Crocodile, usuário da fruta da areia, quanto Enel, usuário da Goru Goru no Mi, foram derrotados em grande parte devido à proteção narrativa de protagonista que Luffy possuía. Robin preferiu ter o seu destino firmemente nas suas próprias mãos. Além disso, liberar os poderes da Akuma no Mi exigia imensa resistência e um físico forte como combustível. Portanto, características que aprimorassem suas capacidades físicas eram o que Robin mais precisava naquele momento. E por coincidência, além de Luffy, havia outro homem na tripulação do Chapéu de Palha destinado a possuir um dos físicos mais formidáveis dos mares. O caçador de piratas Roronoa Zoro. Robin conduziu o pequeno barco em direção à costa, olhando para a cidade à frente, Cidade das Conchas, com um leve sorriso nos lábios. Que estranho! Por que as pessoas aqui ficam tão assustadas quando ouvem o nome do capitão da marinha? Enquanto procurava por Zoro, Luffy, sendo ele mesmo extrovertido por natureza, perguntou diretamente aos moradores da cidade como chegar lá. Mas embora o medo que sentiram ao ouvir o nome de Zoro fosse compreensível, eles pareceram ainda mais aterrorizados ao ouvirem o nome do capitão da marinha local, Morgan. Nem sempre os fuzileiros navais são os mocinhos para os civis. Um fuzileiro corrupto pode causar ainda mais destruição do que alguns piratas, comentou Robin lentamente. Conhecendo a história original, Robin entendeu que isso acontecia porque o capitão da marinha local, Mão de Machado Morgan, oprimia impiedosamente os moradores da cidade. Para os cidadãos comuns, os piratas eram naturalmente detestáveis.
A maioria dos piratas não era como Luffy e sua tripulação, que, a rigor, eram mais como aventureiros em busca de um sonho. No entanto, com exceção de alguns piratas extremamente cruéis que se dedicavam a assassinatos e saques indiscriminados, a maioria dos piratas prejudicava os civis principalmente por meio de roubos. Afinal, quanto mais atrocidades cometessem, maior seria a recompensa por suas cabeças, atraindo uma perseguição mais intensa dos fuzileiros navais e a atenção de caçadores de recompensas. Embora o roubo fosse certamente algo ruim, não se comparava a alguém como Morgan, que abusou do seu poder para explorar as pessoas sob seu comando. Ou pior ainda, escória como o Capitão Nezumi, uma das figuras-chave responsáveis por permitir que Arlong tiranizasse a cidade natal de Nami sem qualquer controle. Isso foi um verdadeiro pesadelo. Se civis se deparassem com piratas cruéis, ainda poderiam pedir ajuda a fuzileiros navais honestos. Mas se encontrassem fuzileiros navais corruptos como estes, isso seria um desastre, onde pedir ajuda seria completamente inútil. Robin, vindo da terra, desprezava profundamente esses indivíduos corruptos. Enquanto caminhavam, os dois finalmente chegaram ao seu destino, a base naval de Cidade das Conchas. Um homem estava amarrado a um poste de crucificação no pátio. O caçador de piratas roronou a Zoro. Olha, Robin, deve ser esse o cara. Capítulo 10. Seguindo Luffy, Robin escalou o alto muro que dava para o pátio da base da marinha. Ele olhou para o homem amarrado ao poste de execução. Embora sua cabeça estivesse baixa, uma aura bestial quase palpável emanava dele. Para Robin, que possuía a característica força da besta azul, essa aura parecia ainda mais intensa. Verdadeiramente digno de ser chamado de demônio em forma humana, mesmo logo no início de sua jornada. Robin reconheceu mentalmente a presença de Zoro e então refletiu consigo mesmo. Verificar características. Características de Zoro: estilo de 3 espadas, roxo escuro, físico demoníaco, roxo escuro, aura azura, especial, aqui do conquistador, não desperto. Ouro claro. Estilo de 3 espadas, roxo escuro, um estilo de espada único que utiliza uma espada em cada mão, com uma terceira na boca para o golpe fatal. Possui uma força de mordida superior à de uma hiena adulta. Físico demoníaco, roxo profundo, o físico de um demônio revestido de pele humana. Não importa o quão extremo seja o treinamento, não importa o quão danificados fiquem os músculos e ossos, eles podem se recuperar completamente e se tornar ainda mais fortes. Aura azura, especial, um poder único, semelhante ao de um deus demônio. Quando imbuído em técnicas, permite que elas liberem uma força que ultrapassem muitos limites convencionais. Exatamente como eu pensava. Zoro possui Haki do Conquistador. Robin assentiu com a cabeça, olhando para a característica de Haki do Conquistador, não desperto, ouro claro de Zoro. Como um dos 3 principais combatentes da tripulação do Chapéu de Palha na história original, possivelmente o segundo em importância, atrás apenas de Luffy, Zoro foi concebido como um paralelo ao braço direito do Rei dos Piratas, o Rei das Trevas Silvers Hyleg. E a linhagem de Zoro também não era simples. Caso contrário, como ele poderia possuir um poder como a Aura Azura, especial, capaz de manifestar ilusões de 3 cabeças e 6 braços para empunhar 9 espadas? Para alguém como Zoro, possuir Haki do Conquistador não era nenhuma surpresa. A característica Aura Azura, especial, foi classificada como especial porque aprimorava principalmente as técnicas do usuário, permitindo que ele causasse golpes mais fortes. Sua eficácia dependia, em última análise, da força base do usuário. No entanto, ao ler a descrição do estilo de 3 espadas, roxo escuro, especificamente a observação sobre ter uma força de mordida maior que a de uma hiena adulta, Robin quase não conseguiu manter a seriedade. Mas era verdade. Os golpes finais de Zoro invariavelmente vinham da espada que ele segurava na boca, Suavado Ichimonji, uma das 21 espadas de grande grau. A julgar pelo desempenho de Zoro em seus ataques finais, a força de sua mordida era verdadeiramente impressionante, muito além do que qualquer hiena comum conseguiria. Atualmente Zoro ainda nem dominava a habilidade de cortar aço, Kengou, ele ainda era principalmente um espadachim que dependia da força bruta. Assim, seu estilo de 3 espadas estava atualmente apenas no nível roxo profundo, semelhante a Akuma no Mi Gomu Gomu de Luffy antes de desenvolver técnicas poderosas como segunda marcha e terceira marcha. Para Robin, a característica mais crucial que Zoro possuía era, sem dúvida, a característica físico-demoníaco, roxo profundo. Um físico poderoso que permite a recuperação completa e o fortalecimento dos músculos e ossos, independentemente da intensidade do treino ou da gravidade da lesão. Os olhos de Robin brilharam. Não me admira. Não é de admirar que Zoro conseguisse suportar regimes de treinamento tão extremos sem sofrer lesões permanentes. Segundo dados oficiais, Zoro dormia apenas 3 horas por dia, passando todos os outros momentos em que estava acordado se dedicando a um treinamento brutal. Qualquer pessoa normal que se submetesse a tal regime provavelmente sofreria falência muscular e óssea catastrófica, levando à morte. No entanto, Zoro não apenas sobreviveu como prosperou, seu físico se desenvolvendo a níveis monstruosos. Tudo graças a essa característica de físico demoníaco, roxo profundo. Além disso, durante o ataque a Onigashima, Zoro conseguiu bloquear, ainda que momentaneamente, um ataque combinado de 2 imperadores, Kaido e Big Mom. Foi um ataque conjunto imbuído com o Haki do Conquistador de 2 imperadores no auge de seu poder. Embora ele só tenha resistido por um instante, o fato é que ele sobreviveu, sofrendo apenas ossos quebrados e músculos dilacerados por todo o corpo. Qualquer outra pessoa presente naquele momento provavelmente teria sido eliminada sem deixar vestígios. E depois, após o tratamento, o corpo de Zoro ficou ainda mais forte, permitindo que ele derrotasse King, o Incêndio, o líder dos Piratas das Feras. Embora as habilidades da Op Op no Mid-Law certamente tenham desempenhado um papel em sua recuperação, essa característica de físico demoníaco, roxo profundo, foi inegavelmente um fator-chave.
Mesmo com todos os ossos e fibras musculares fraturados, ele conseguia se recuperar e ficar mais forte. Essa característica tinha definitivamente o potencial para se tornar de nível ouro. Acontece que Zoro, tendo partido para o mar recentemente, ainda não havia desenvolvido seu físico ao nível formidável que viria a ser. Por isso, por enquanto, seu nível era classificado como roxo profundo, semelhante ao físico sobre-humano de Luffy. Fundamentalmente, essa característica de físico demoníaco não entrava em conflito com a característica de físico sobre-humano de Luffy. Na verdade, eles se complementavam perfeitamente. O físico sobre-humano de Luffy permitia que ele consumisse e absorvesse nutrientes de grandes quantidades de comida que sobrecarregariam pessoas comuns, fortalecendo seu corpo. O físico demoníaco de Zoro permitia treinamento extremo ilimitado, fortalecendo músculos e ossos através de ciclos de dano e reparação. Com o suporte nutricional massivo fornecido pelo físico sobre-humano, o processo de recuperação possibilitado pelo físico demoníaco poderia ser ainda mais acelerado, e esses nutrientes abundantes poderiam alimentar treinos ainda mais intensos e de alta carga, facilitados pelo físico demoníaco. A combinação dessas duas características efetivamente fundiria as maiores vantagens físicas de Luffy e Zoro em um único corpo. Em termos de puro potencial, isso não rivalizaria até mesmo com o físico monstruoso de Kaido? Não. Em termos de potencial, poderia até ser comparável ao monstro Nato Supremo, cujos atributos físicos eram indiscutivelmente de primeira linha desde o nascimento. A Imperatriz, Big Mom. Embora Big Mom, Charlotte Linlin, possa ter ficado em uma posição inferior entre os imperadores em termos de desempenho geral em combate, devido à sua complacência, obsessão por festas de chá e por ter filhos, e um QI de batalha péssimo. Suas características físicas básicas estavam inegavelmente entre as mais assustadoras do mundo. Quando criança, confiando unicamente em seu físico monstruoso inato, ela conseguia ferir gravemente gigantes adultos. Sua resistência natural superava até mesmo a de Kaido após ele ter comido a fruta do peixe-peixe modelo, dragão azul, uma zoa mítica de nível superior. Embora as características de físico sobre-humano e físico demoníaco individualmente não se comparassem à monstruosidade inata de Linlin, se combinados, seu potencial de crescimento ilimitado poderia, de fato, permitir que um deles eventualmente rivalizasse com aquele fenômeno natural. A combinação dessas duas características era praticamente um passaporte para se tornar um verdadeiro monstro. Os olhos de Robin brilhavam com um desejo intenso. Essa característica, eu absolutamente preciso obtê-la. É claro que o método era simples, fazer com que Luffy recrutasse Zoro para a tripulação. Isso naturalmente permitiria que Robin começasse a equipar os atributos de Zoro. Ei, vocês dois. Nesse instante, Zoro, que havia sido alvo do escrutínio de Robin e Luffy, ergueu lentamente a cabeça baixa, revelando um par de olhos tão ferozes quanto os de uma fera selvagem. Você é irritante, afirmou Zoro friamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.